Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. A palavra do Senhor diz assim: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Nós vamos, irmãos, proceder esse momento de ministração da ceia do Senhor. Momento tão precioso na vida da igreja, irmãos, porque nós damos testemunho da nossa fé como igreja, como povo de Deus. Jesus, ele estava, irmãos, com os discípulos. A igreja estava no ventre, quase nascendo. Poucos dias depois, ela nasceu quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, dando início ao seu ministério do Espírito Santo e enviando a igreja para realizar a missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Jesus ali, reunido com a igreja no ventre, que iria nascer os discípulos. Jesus, ele pega o pão, ele dá graças. Eles sempre faziam aquele momento das refeições juntos. Mas aquele era um momento marcante, porque era a celebração da Páscoa. Era um tempo onde era celebrado a libertação. Era um tempo onde celebrava os feitos do Senhor para com o seu povo. Era um tempo marcante, porque quando o povo se reunia para comer o pão, para beber o vinho, para comer o animal, o cordeiro, as ervas amargas, era um testemunho daquilo que o Senhor fez na vida do povo. Era um momento de passagem. E o povo então celebrava aquilo, dando testemunho dos feitos do Senhor. Jesus, ele não pega um animal, porque ele era o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Naquele momento também ele não fala, ele não se utiliza as ervas amargas, porque nele havia perdão, porque nele havia nova vida, porque as lembranças das coisas passadas se foram, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Ele pega o pão, naquele momento de comunhão, de refeição, diz: olha, esse pão, ele representa o meu corpo, que será entregue por vós. Depois ele pega o cálice, ele fala: olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E vocês vão fazer isso quando vocês se reunirem. E vocês vão fazer isso em memória de mim, lembrando do que eu fiz por vocês. E mais, quando vocês estiverem fazendo esse momento memorial, esse momento, ele servirá, esse momento de testemunho, ele também anunciará a minha volta, porque quando vocês fizerem isso,
vocês estão fazendo na certeza de que eu voltarei, porque vocês vão fazer isso até que eu venha. Nós anunciamos, meus irmãos, damos testemunho da obra do Senhor. Nós anunciamos a nova vida em Cristo. Nós anunciamos que o Senhor voltará. E nós não fazemos isso, irmãos, sozinhos. No tempo da pandemia, várias famílias celebraram a ceia nas suas casas, mas unidas pela transmissão de um culto. Alguns irmãos que não têm as suas famílias em Cristo ainda fizeram isso fisicamente ali sozinhos, mas estavam junto com outros irmãos pelas mídias sociais, dando testemunho do Senhor, dando testemunho que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque esse tempo passou e nós podemos estar vendo uns aos outros, porque nós somos corpo de Cristo. Nós podemos então dar testemunho de que somos corpo de Cristo. Podemos dar testemunho dos feitos do Senhor. Podemos dar testemunho da vida do Senhor. Podemos dar testemunho de que o Senhor voltará e nós veremos o Senhor. Veremos a Jesus como Ele é. Momento da ceia, deve participar todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, que passou pelas águas, dando público testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Deve participar aquele que examina a sua vida e nesse exame da sua vida confessa ao Senhor os seus pecados, se arrepende, pede perdão. E então, irmãos, é o momento de nós celebrarmos, de participarmos, porque nós estamos em paz com Deus, estamos em paz com o povo de Deus, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João Batista, olhando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que celebrar esse momento com essa convicção no nosso coração. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. É Ele que tira os meus pecados, é Ele que me perdoa, a minha vida é para Ele. E um dia eu verei o Senhor como Ele é.